Estamos de volta aqui com Realize 2021 e agora, sem mais demoras, a gente vai seguir para o debate sobre a dimensão socioemocional como mobilizadora para o realizar. Um debate que também já foi iniciado, né, no nosso primeiro encontro do Realize. Para conduzir esse bate-papo, eu vou convidar para essa sala a especialista em psicologia clínica e mestre em administração, Laura Ituaçu, e a pedagoga especialista em gestão educacional e gestão de projetos educativos, Verena Leal. Sejam bem-vindas, Laura e Verena. E Verena, é com você agora a palavra. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Prazer imenso estar com vocês novamente, dando continuidade a um papo que a gente já iniciou lá na primeira edição, lá no primeiro momento aqui no Realize, e continuamos. É um papo que não se esgota, muito pelo contrário. Em educação a gente está sempre desenvolvendo e ampliando ainda mais o nosso olhar, o nosso horizonte de aprendizagens e de trocas. E hoje, mais uma vez, a gente conta com a Laura, nossa parceira, ela que além de psicóloga é professora, é pesquisadora do tema socioemocional, é CEO da Share, uma instituição especializada, né, em ações voltadas para o mapeamento e o desenvolvimento de competências socioemocionais a partir da escola também, como força motriz para esse movimento. Laura, seja muito bem-vinda mais uma vez. A gente tratar do tema, a gente tem trocado algumas ideias em relação às competências socioemocionais, ao desenvolvimento desse processo na escola, e tem um viés que nos chama a atenção, que tem nos chamado a atenção, e muito relacionado com o que temos visto no chão da escola, nas práticas, né, no acompanhamento às nossas parceiras em todo o país, que é uma perspectiva muito relacionada a como é que a gente percebe, como é que a gente mede esses resultados. Então, queria ouvir, começar escutando, né, gostaríamos de ouvir você pensando nesse ponto de vista, como é que a gente pode considerar a possibilidade de mensurar comportamentos, né, do ponto de vista do desenvolvimento socioemocional, como é que essa expectativa se concretiza? Bem-vinda, Laura, mais uma vez. Obrigada, Verena. Bom dia para todos. Para mim é uma grande satisfação poder falar com tantas pessoas através da SM e tantas pessoas que eu considero estão com a próxima geração nas mãos, né? Estão com o futuro nas mãos. Então, poder contribuir e trazer um pouco da minha experiência para vocês é uma grande satisfação mesmo. Bem, hoje vou falar um pouco, você pode colocar a tela aí, sobre esse tema de medidas socioemocionais. Mas medidas socioemocionais no sentido de medição mesmo, né? De como é que a gente mensura, como é que a gente sabe que estamos desenvolvendo competências nos nossos estudantes, que a gente está contribuindo para esse processo. Porque comportamento é alguma coisa difícil de precisar, não é? Então, eu acredito que todas as escolas, o próprio processo educativo, ele desenvolve competências socioemocionais. Mas os profissionais envolvidos nisso nem sempre têm clareza de quais são esses elementos e quais são essas competências que todo esse processo desenvolve. Então, aqui vai algumas contribuições. Deixa eu ver se está funcionando aqui o meu passador. Tá. Ok. Bom, eu vou falar sobre esse tema em 3 momentos. E, após cada momento, eu vou dar uma paradinha e vou ver se tem questões no chat que eu possa complementar para me conectar melhor com vocês e completar o ângulo, né, que eu escolhi para apresentar com demandas que venham diretamente da prática de vocês. Então, sintam-se à vontade para irem colocando questões no chat e eu peço a Verena para ver se tem algumas questões que eu possa aqui desenvolver.
O primeiro tema é que essa questão é um dilema histórico, não é só uma questão do momento de tanta mudança e de um foco nas habilidades socioemocionais, mas é, na verdade, uma construção histórica. O segundo, um caminho dessa construção pouco explorado. E o terceiro, o que é que o educador precisa ter em mente para estar preparado para enxergar esse desenvolvimento socioemocional. Então, vamos lá para o primeiro. Isso. Então, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu coloquei aqui uma imagem de um professor, né, colocando um critério justo, o mesmo critério para todos os animais da floresta, cada um com uma habilidade diferente. Então, a questão de medir sempre teve a ver com uma preocupação também de justiça. Qual é a forma correta? Qual é a forma em que a gente vai ser mais fiel, né, mais justo com os esforços de desenvolvimento? Num primeiro momento da história, o enfoque controlador é que ganhou força, na ideia de que é o aspecto quantitativo que é importante. A gente precisa ter critérios precisos, medidas precisas, a gente precisa ter números, né, para conseguir medir bem. E dentro desse esforço vieram muitos testes, inclusive testes psicológicos, para conseguir medir o comportamento, o quanto esse comportamento mudou. Até hoje, os testes são muito procurados como uma medida confiável. Mas a gente sabe que o teste ele é só um retrato daquele momento e que muitos elementos interferem para mudar o resultado do teste. Então, você vai fazer um teste de personalidade dependendo do tempo que você dormiu naquela noite, dependendo de como você está se sentindo naquele dia, você pode ter alterações nos resultados do teste. Então, números são importantes, mas eles não são a única dimensão em que a gente precisa trabalhar com comportamentos. Verena, eu acho que se você passar para mim, vai mais rápido. Volta um. Aí. O outro enfoque, né, que ganhou força no século XX é o enfoque emancipatório, que dá à perspectiva educacional a importância do próprio processo de aprendizagem. O processo de entender o que acontece dentro do estudante, como é que ele absorve, como é que ele trabalha essas informações, esses dados do mundo dentro de si mesmo. Esse processo é um processo descritivo, não cabem apenas números, ele precisa envolver categorias mais amplas, não é? E, portanto, ele dá lugar a relatórios e a portfólios e a muitos instrumentos descritivos que são bastante personalizados e que muitas vezes é difícil de você construir um critério único para olhar para o processo como um todo. Então, é importante que a gente olhe para esse caminho histórico como um somatório de construções sobre a realidade. É preciso que a gente utilize tantas categorias numéricas, porque é preciso também ter uma visão quantitativa de como é que a gente está caminhando, para a gente conseguir ter ações que atendam ao processo mais amplo de muitas turmas, de muitas escolas, e conciliar isso numa mesma direção. E também é importante ter a observação livre, ou os processos descritivos,
como complementos e como dados muito específicos de cada experiência. Esse caminho é um caminho difícil de conseguir explorar, porque ele envolve categorias diferentes, culturas diferentes, posições diferentes. Mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode enxergar isso de uma maneira prática e simples, né, da nossa prática cotidiana. Eu trouxe, então, para ilustrar e para a gente trabalhar em cima desse material, um vídeo caseiro, um vídeo de uma entrevista com uma criança de 8 anos. Esse vídeo foi gravado em julho do ano passado, e foi uma gravação caseira, então não é nada esteticamente perfeito, mas é um vídeo que eu utilizo em vários capacitações, em vários contatos com educadores, e tem a autorização desta criança e tem a autorização da família para ser usado para fins didáticos. Tá? Isso é importante saber, que faz parte desse respeito, né, às pessoas envolvidas. Coloquem, por favor, o primeiro vídeo. Bom, eu não tô gostando, eu acho que ninguém tá, né? E normalmente eu acordo com preguiça, de tarde eu fico um pouco mais animado, porque aí às vezes, quase todas as tardes a gente sai, vai na casa da vovó só pra ver ela e depois volta, e às vezes toma sorvete. E de noite eu também fico, aí de noite eu volto a ficar com preguiça igual de manhã. Então, a pergunta a essa criança foi: como é que você está se sentindo com o confinamento? Então, havia poucos meses de confinamento, que começou em março, né? E ela, então, responde dessa forma. Coloquem no chat, se vocês quiserem, o que vocês observam dessa criança nessa fala, enquanto a gente roda o segundo vídeo, com a segunda pergunta. Verena, coloca, deixa eu ver se eu consigo aqui. Isso, a segunda pergunta. O que os seus pais fazem que lhe ajuda a passar o dia melhor? A mamãe trabalha quase o dia todo e o papai tá quase sempre fora viajando. Aí a mamãe para um pouquinho de tempo em tempo e brinca comigo. Isso. O que mais será que dá para observar numa pequena fala da criança nesse tempinho, né? Também, se vocês tiverem contribuições do que vocês acham importante numa fala dessa, podem colocar aí no chat. E vamos para o terceiro e último vídeo, que é a terceira pergunta que foi feita para essa criança. O que os seus pais fazem que você não gosta? A mamãe trabalha muito e o papai vive viajando. Eu queria que a mamãe trabalhasse um pouco menos e o papai ficasse mais em casa. Isso. Então, são 3 perguntas que a gente faz para as crianças com as quais a gente lida a todo momento do dia, mas que nem sempre a gente para analisar e ver que riqueza de informações elas podem nos trazer. Vou mostrar aqui o que algumas pessoas, professores, falaram sobre esses 3 vídeos a partir de uma observação livre, ou seja, com a bagagem de cada um, o que eles conseguem perceber nessa fala. Passa para mim, Verena. Então, uma professora, eu coloquei os nomes para vocês verem que são pessoas reais, né? Olhou para essa criança, para esse diálogo e falou: a criança é insegura. A Kátia
falou o seguinte: ela está com medo de desagradar a mãe e eu acho que eles combinaram antes o que ela tinha que falar. A Maria Clara falou o seguinte: ela se expressa bem, mas esse jeito de falar dessa criança é muito infantilizado, né? Pode passar. A Márcia achou que ele tem dificuldades de comunicação, porque ele fica na dúvida o que ele tinha que falar, e ele não tem uma fluência da ideia tranquila, né? E a Rose achou que isso tudo era sinal de que ele é muito dependente da mãe. Já a Solange acha que ele tem uma conexão boa com o seu próprio sentimento, porque ele consegue perceber em cada momento do dia como é que ele estava. Ele fala, de manhã eu estava assim, de tarde eu fico assim, e de noite volta a ser parecido com de manhã, né? Então, ele tem um autoconhecimento, né? É interessante. Tem mais alguma contribuição aí, Verena? Alguém falou o que consegue perceber nesses vídeos para a gente acrescentar? A gente está acompanhando aqui o chat, então tem alguns comentários. Cacá fala, não é à toa que a questão socioemocional vem transbordando tanto em nossas conversas. Krisna diz que a criança sente a ausência dos pais, mesmo que a mãe se esforce para tentar dar atenção a essa criança. Raquel Martins traz que o impacto do grande problema da humanidade está no tempo. Tem diversas contribuições, estou lendo aqui algumas salteadas, mas tem bastante participação aqui dos nossos parceiros, das nossas parceiras. A criança sente a falta da presença, da socialização, sente falta dos pais, relata, né, sente falta do convívio familiar. Essas considerações são algumas das quais a gente está vendo aqui. Ótimo. Colocaram um problema na criança, alguém disse, Raquel disse, acho que ele se expressa bem, não acho infantilizado não, disse a Marilene. Sobre a primeira opinião, nós devemos ter mais cuidado para não julgarmos as relações de forma equivocada, de forma errônea. Ótimo. Então, vocês vejam que existem vários ângulos de análise possível para um mesmo diálogo, para uma mesma criança. E a gente não pode dizer que tem algum que está errado, porque todos eles são partes da mesma situação. Mas se a gente for fazer um relatório, se a gente precisar formalizar a percepção dessa criança, quão grande, assim, pesado, né, no sentido de grande número de informações, seria a descrição e a avaliação do momento dessa criança. Pode passar o próximo. Essa é uma dificuldade que as escolas encontram quando precisam ser muito descritivas nos processos socioemocionais. Um outro caminho é a observação dirigida. Quando você guia o olhar de todos que participam da experiência, oferecendo um critério muito bem especificado, que não é o único, que não esgota a experiência, mas é um ângulo de visão alinhado com todos. Então, vamos fazer essa experiência. Segue o slide, Verena. Vamos combinar que nessa situação, nós vamos descrever, nós vamos observar a competência autonomia. E a gente vai descrever essa competência como a capacidade de fazer escolhas por si mesmo, tá? De decidir, de escolher o que fazer em cada momento. E, para guiar o nosso olhar, nós vamos definir que o indicador dessa competência vai ser capacidade de responder às solicitações do ambiente, ou seja, os pedidos das pessoas, sentindo-se livre para mostrar as suas ideias. Então, nós convencionamos que esse vai ser um indicador útil para a gente definir autonomia nesse contexto de diálogo.
E aí eu pergunto para vocês, o que será? Como será que a gente consegue ver essa criança sobre esse prisma? Quando eu pergunto isso para todas aquelas professoras que fizeram aquelas descrições, eu consigo uma unanimidade. Todas conseguem olhar para essa criança falando, ela tem uma autonomia que ainda está pequena, ela tem uma autonomia que ainda precisa se desenvolver, porque ela está muito presa a perguntar assim, tá certo, o que mais que eu tenho que falar? Ela demonstra uma preocupação se aquilo que ela está falando está certo ou está errado. E isso significa que ela não sente tanta liberdade e ela não percebe tanto que ela pode criar caminhos novos, além dos que já estão estabelecidos. E aí eu consigo essa unidade de percepção e, portanto, atuar sobre essa criança, todos na mesma direção, vai poder trazer um resultado muito maior do que se cada um atuar num ângulo e com uma interpretação diferente. Se tiver observações nessa mesma direção, Verena, você pode também trazer para ver se os professores que estão aí e gestores que estão aí nos acompanhando também se alinham a essa percepção de que a autonomia dessa criança ainda precisa de ser ativada. Sim, sim, pode deixar. A gente está aqui acompanhando, tem algumas contribuições que a gente estava lendo aqui agora. Para essa faixa etária, penso que ele tem clareza do que sente ainda em relação ao vídeo que nós compartilhamos, uma vez que ele consegue nomear e expressar suas percepções. Essa é a fala da Suzanete. A Marilene Pombo diz que no relatório nós precisamos ser muito objetivos, relatar fatos, não a nossa percepção sobre eles, que sem dúvida nenhuma é muito difícil. Isso mesmo. Então, vocês percebem, né, que também fica mais fácil atuar na mesma direção, fica mais fácil estimular esta criança na mesma direção, né? E a gente pode, então, considerar todos esses esforços que toda a história construiu, tanto da importância de dar números, olhar quantitativamente esse desenvolvimento, quanto descrever segundo indicadores bem definidos, para que a gente componha uma percepção, uma medida do caminhar dessa criança, né? E pode passar o próximo. Mas não basta só essa medida, não basta só você ter o indicador e ter uma gradação, né, desse caminhar do olhar para a criança. É preciso conhecer as etapas de desenvolvimento, é preciso saber o que está adequado, uma professora comentou isso, para cada idade. Quando a gente fala de categorias socioemocionais, a gente não fala que a pessoa não tem, é igual personalidade, né? Não existe a pessoa que não tem personalidade, como muitas vezes a gente comenta assim no popular. Todo mundo tem uma personalidade, todo mundo desenvolveu algum recurso socioemocional para lidar com a vida, para lidar com os obstáculos que a vida coloca à nossa frente. Então, a gente olha assim, essa criança está iniciando na aquisição dessa habilidade, ou ela já está mais avançada, né? Mas a gente não fala ela não tem, ela tem 0, porque lá dentro o nosso mundo está sempre em construção. O tempo todo tem coisas acontecendo que nem sempre estão visíveis aos olhos, né? Então, é importante que para construir essas medidas haja também um preparo do educador no sentido de entender o desenvolvimento humano, um preparo do gestor no sentido de ajudar os professores a construir essas categorias que vão avaliar. A gente tem a BNCC com 10 competências gerais para a educação
do fundamental até o médio, e temos os campos de experiência para a educação infantil, e destrinchar tudo isso para entender cada competência e como é que ela pode se diferenciar, por exemplo, o que é esperado como autonomia para uma criança de 7 anos e o que é esperado como autonomia para um garoto de 15 ou de 13 anos. É diferente, não é a mesma autonomia. O educador precisa ter um conhecimento de o que é esperado em cada momento do desenvolvimento. A gente sabe, por exemplo, que no Fundamental 1 até 12 anos, a referência do professor é muito grande, a referência do adulto emocionalmente é fundamental para o aluno. No Fund 2, essa referência se desloca para a turma de colegas, então a importância do que pensam sobre mim é mais importante do que o que o adulto quer de mim, né? E no ensino médio, isso já se direciona para o que eu quero de mim, que eu quero ser. Então, se você conhece isso, você tem como ativar essas competências com mais eficácia, né? Pode passar o próximo slide. Vou também aproveitar essa imagem para dar um exemplo disso. A gente pode enxergar essa criança como uma criança dormindo serenamente. Ou a gente pode enxergar esta criança como uma criança que está num momento de desenvolvimento interior, onde ela precisa de apoios, porque ela está dormindo abraçada num bichinho de pelúcia. Quando a criança precisa se abraçar a algum outro elemento, ela revela um momento de insegurança, um momento de medo, é quando aparecem os medos infantis, né? E quando a criança está com medo, significa que ela precisa de mais apoios. Então, você pode olhar para uma mesma imagem, uma mesma cena, para o mesmo diálogo, com vários olhares diferentes. Porque, como diria Guimarães Rosa, né, quando parece que não tem nada acontecendo, existe sempre alguma coisa que a gente não está percebendo. Então, os educadores precisam ter essa visão, né, de que é importante criar categorias bem definidas para que a gente possa conseguir objetivar os conhecimentos. É importante descrever processos mais pessoais para que a visão se complemente com aspectos que não são somente padronizados e que sempre precisa ter espaço para isso, porque o mundo interior ele está em permanente atividade. E ainda que o comportamento não manifeste isso, outros sinais vão aparecer, ou em algum momento, sinais desse mundo em movimento vai acontecer, né? Então, meu tempo está acabando, a minha contribuição para vocês hoje é no sentido de valorizarem também as medidas objetivas para lidarem com competências socioemocionais, entenderem que vocês podem criar estímulos durante a sala de aula, quando vocês, por exemplo, se forem lidar com esta criança do vídeo, né, para estimular a autonomia delas. Se você identifica que essa criança precisa de um estímulo maior para a autonomia, durante a sala de aula, seja no virtual, seja no presencial, que recursos que você pode utilizar para desenvolver essa autonomia? Como é que você pode trazer para que ela se sinta mais à vontade para manifestar suas ideias? Como é que você ensina uma criança a caminhar? Você solta ela sozinha no meio de um ambiente ou você oferece apoios? Quais são os apoios que cada professor pode dar para o seu aluno? Quais são os apoios que cada gestor
pode dar para a autonomia do professor? Porque a verdade é que, se um professor não se sente com autonomia para atuar na dimensão da educação dos seus alunos, vai ser difícil desenvolver a autonomia do aluno também, né? Então, é uma dimensão de trabalho que faz com que o professor o tempo todo volte para ele e se pergunte: eu também estou desenvolvendo autonomia na minha vida profissional, na minha vida pessoal? Como é que eu me sinto diante desse desafio e como é que eu posso ajudar o meu aluno a desenvolver também essa mesma competência? Maravilha, Laura. Muito obrigada por sua valiosa contribuição. Nós vamos seguindo aqui, já passando para o André, mas importante aí resgatar um trecho da sua fala, e peço aqui permissão para reiterar a importância de que, para além dos documentos oficiais, da importância de estarmos atentos a eles, vivemos todos num espaço que é muito marcado pela perspectiva da formação de gente, não é, pessoal? Então, do ponto de vista da formação continuada, inclusive a nossa formação continuada, de todos nós, educadoras e educadores, nós pretendemos aqui como parceiros de todos vocês, de todas as escolas aqui presentes, quem está assistindo também depois do ao vivo, é poder contribuir com esse processo formativo, com suas equipes docentes. Contem conosco, a SM vai seguir aqui em relação a essa temática também, de maneira cada vez mais intensa. Temos boas novidades para compartilhar com vocês a partir do segundo semestre em relação ao desenvolvimento, ao mapeamento e desenvolvimento de competências socioemocionais, e esse, sem dúvida nenhuma, é mais um passo que a gente dá para aprofundar ainda mais a perspectiva, não só de reflexão, mas de ação em relação ao tema. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. André. Até mais.